Convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Josué, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué 1, de 1 a 9. Vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os versículos pares. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Esse capítulo 1 de Josué, ele trabalha temas introduzindo o livro, e temas que vai ser retomado posterior. É interessante essa análise do texto. Por exemplo, versículo 1, 2, 5 e 17, fala do papel de Josué como líder de Israel. Aí o versículo 1, por exemplo, a parte B do texto, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num. Então o Senhor falou a Josué, filho de Num: dispõe-te, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Agora fala qual é a ordem que foi dada no versículo 2. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Foi a ordem que foi dada a Josué, foi o que delimitou o chamado de Josué, dando a concepção a Josué do seu chamado e a forma que ele deveria agir. Olha só o versículo 2, também ele fala sobre a travessia do Jordão, logo no início do chamado de Josué, trazendo como se fosse uma pauta para Josué do que ele iria fazer no futuro. E o versículo 2 fala: agora passa esse Jordão, não só você, mas você e quem mais? Todo o povo. Passa você e todo o povo, foi uma ordem. A conquista da terra prometida também, versículo 11, e ele vai falar também sobre esse processo, e ele fala assim: olha, passa pelo meio do arraial e ordenai ao povo dizendo: provai-lhes da comida, porque dentre 3 dias passareis esse Jordão, para que entrais na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir.
também nesse versículo 11, trabalhando o conceito da entrada da terra prometida, que o Senhor Deus iria dar para eles, e questões que vão ser posterior, assumida e reassumida na vida de Josué, como pauta para ele. A pauta aqui é a entrada da terra, do povo de Deus na terra prometida, que Deus tinha dado para o povo de Israel. A obediência também, a aliança, foi tratada nesse capítulo 1. Veja só o versículo 7 e 8. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo, Moisés, te ordenou. E aí ele vai falar um dos textos mais conhecidos, da parte mais conhecidas dela: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, versículo 8 vai tratar. E ele fala: medita nele, fica firme nele, cuide para que tudo vá bem, e você fique firme nessa palavra. Questões que eram para a vida e para a caminhada de Josué, mas não só para ele, mas como para todo o povo. E isso trabalhou a pauta que Josué deveria andar, caminhar e se fortalecer. Por isso o nosso tema, sim, é não temas diante dos desafios da vida. Não temas diante dos desafios da vida. A vida traz desafios não só para Josué, não só para o povo do Senhor no passado, mas para o povo do Senhor hoje. A vida traz desafios. Nós somos levados a desafios constantemente, todos os dias nós estamos desafios. Agora, lembra algum desafio que nos dá medo, nos dá temor, nos dá preocupação? Alguns desafios e alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, nós ficamos mais ansiosos e mais preocupados do que outros. E o medo faz parte do ser humano. O medo está à nossa volta. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, e principalmente alguma coisa que é novo para mim, para eu, para você, para a pessoa que está passando por aquele momento. Mas também tem um momento de medo que é em circunstâncias negativas que nós já vivemos, em momentos que nós já tivemos uma experiência que não foi tão boa, e quando nós nos deparamos com aquela nova circunstância, nós sentimos o que novamente? Medo. Medo do que ocorrer novamente, e aquela experiência ser uma experiência difícil de lidar. Sim, o medo faz parte da vida e está à nossa volta. Geralmente, esse medo também vem por uma questão de ameaça, tanto física quanto psicológica. Tanto física quanto psicológica, e por que não dizer espiritual. Espiritual. O medo causa ansiedade, o medo causa, essa ansiedade vai se agravando, vai caminhando, gera medo e pode vir a gerar pavor, que é algo mais extremo sobre o medo. A ansiedade evolui para o medo para o pavor, e o pavor causa fobias. O medo pode causar transtornos como doenças, no caso da fobia, causa sofrimento, causa dor, causa exclusão, privação, destrói sonhos, destrói esperança, rói e corrói os corações e as almas das pessoas. Por isso, não temas diante dos desafios da vida. Josué estava sim em um momento de desafio gigantesco na sua frente. Ele ia substituir Moisés, o grande servo do Senhor nosso Deus, que foi preparado no maior centro de conhecimento da época, estudou nas melhores escolas, passou pelas piores provações do deserto, foi preparado que nós iríamos falar hoje, a ferro e fogo, né? A ferro e fogo para conduzir o povo do Senhor no deserto e pelo deserto. E chega um momento onde o seu auxiliar, Josué,
que vai assumir o lugar desse grande líder, que vai e enfrenta Faraó, que vive os milagres das pragas, que vive o milagre do mar abrindo, que vive o milagre do sustento no deserto, que vive o milagre de chegar próximo e a decepção de não entrar na terra prometida naquele momento, e andar novamente peregrinando sobre o deserto, e agora próximo da entrada, Moisés é morto, e Josué, filho de Num, é chamado para assumir o lugar da liderança que estava posta sobre eles. Não temas diante dos desafios da vida, em primeiro lugar, porque Deus foi quem te chamou. Não temas porque Deus foi quem te chamou. Se você está aqui com a oração do nosso irmão presbítero Teles, se você veio nesse lugar, não foi porque você quis. Se você veio nesse lugar, foi porque Deus te chamou para você estar hoje aqui. Quero falar isso para você. A tua vida não é um acaso, não é um passeio que você determina todas as coisas na sua vida, mas Deus lhe chama, e quando nós vimos esse chamado do Senhor, é um chamado que nós olhamos na teologia, que é um chamado irresistível. É um chamado irresistível, porque quem pode resistir à mão forte do Senhor? Se você pode resistir Ele, você é mais forte que Deus. Deus, quando vem ao nosso encontro, Ele nos chama de forma eficaz. Ele nos aproxima de forma eficaz. Ele nos chama de forma eficaz. E esse chamado na vida de Josué tem um ponto muito importante, porque vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer o seu ministério, vai fortalecer a sua jornada. Eu não sei qual que é o teu ministério na igreja, mas é muito comum pessoas que têm um ministério no reino do Senhor, na igreja, seja como pastor, presbítero, diácono, em momento de muita dificuldade, ele questiona o seu ministério, até dizendo: será que eu sou vocacionado? Será que eu sou chamado realmente ao pastoreio, ao presbiterato, ao diaconato? Será que eu sou chamado para reger o coral? Será que eu sou chamado para dar uma aula, para coordenar um grupo? Será que eu sou chamado para andar junto com as pessoas ou discipular alguém? Em momentos de dificuldade é muito comum isso acontecer, e no momento da minha dificuldade como pastor, e momentos que a gente questiona nós mesmos, há um momento importantíssimo, é o momento do chamado ministerial de cada um. E momento onde nós nos questionamos, nós recordamos: quem te chamou? Quem te trouxe? Quem te salvou? Quem te aproximou e quem te colocou no lugar que você está? Quem que coordena a tua vida? E sim, é o Senhor nosso Deus que nos chama e nos coloca como filhos dele, para andar e fortalecer e cuidar no meio do ministério que Ele tem para cada um de nós. Se Deus te chama, Ele chama de forma eficaz e te capacita no processo da caminhada. Quem aqui nunca se sentiu incapaz ou pequeno demais pela imensidão do que está à tua frente? Sim, todos nós somos incapazes, todos nós somos pequenos, todos nós somos fracos, todos nós precisamos dessa graça e desse cuidado. E por isso o versículo 1 e 2, ele vai falar assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés é morto, Josué agora é designado como o seu sucessor. Talvez, na nossa ignorância, poderíamos pensar assim: que honra, né? Olha que privilégio. É verdade, é privilégio, é honra, mas que desafio. Que desafio, um povo que chega até a terra prometida, não crê que vai entrar, que duvidam, apenas Josué e Calebe é o que crê que poderiam entrar naquela terra que emanava leite e mel, que era frutífera, mas que também tinha gigantes. Esse povo é o povo que vai ser liderado. Sim,
é os filhos deles, porque eles ficaram no deserto, mas a promessa também é para esses filhos. Josué recebe a tarefa de conduzir o povo a uma missão inacabada de Moisés de conduzir o povo à terra prometida. Deus falou a Josué, não sabemos como foi esse falar, qual foi esse contato, se foi um anjo, se foi uma nuvem, se foi o Senhor que apareceu ali, uma teofania, que nós chamamos na teologia, uma manifestação de Deus. Não sabemos como foi esse chamado e qual a forma que Deus usou para falar com Josué, mas sabemos que Deus falou. Deus é um Deus pessoal que fala aos seus filhos e que alimenta o coração dos seus filhos, independente do tempo, da época e do espaço. Moisés é chamado como servo do Senhor. Veja só o versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Esse mesmo título foi dado a Abraão, foi dado a Davi, foi dado a Nabucodonosor, meu servo. E é interessante que Josué inicia não como meu servo, mas ele inicia como auxiliar de Moisés. Ele inicia a sua jornada a liderar o povo como um auxiliar, que agora é promovido, recebeu a promoção de auxiliar a coordenador de todo o processo, líder do povo do Senhor nosso Deus. Mas ao conduzir a sua jornada, ele termina essa jornada como meu servo. Ao final da sua vida, no final do texto de Josué, nós encontramos não mais como o auxiliar de Moisés, mas como meu servo. Veja só Josué 24, 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, olha agora o que é, como ele é chamado. Servo do quê? Do Senhor. Servo do Senhor. Faleceu com a idade de 110 anos, e viveu bastante, né? 110 anos, olha só, agora não é mais o auxiliar de Moisés, mas agora é o meu servo. Ele caminhou, cresceu na liderança, no conhecimento e no reconhecimento do Senhor nosso Deus, ao ministério dele e de quem ele era diante do Senhor. Meu servo, que honra ser chamado de servo do Senhor nosso Deus. Aqueles sim que iniciam sim como aqueles que auxiliam, aqueles que estão junto com alguém e caminham para a glória do Senhor até ponto de ser servo do Senhor. Seria uma honra para todos nós quando chegar o nosso momento de encontrar com o Senhor, receber do Senhor: chega aqui, meu servo, servo bom e fiel. Fosse fiel lá, agora é recebido aqui. Deus nos chama apesar das dificuldades que temos e que caminhamos. Deus nos chama apesar das lutas que estão à nossa frente. Prepara-se para cruzar o Jordão, foi a ordem dada para Josué. Prepara-se para você cruzar, não apenas você, mas todo esse povo. E aí vamos pensar um pouquinho sobre a geografia do Rio Jordão. O Rio Jordão, que desce ao longo de um desfiladeiro, é um desfiladeiro abismal, tem um abismo muito grande, considerado talvez por muitos um dos mais profundos, um dos mais difíceis. Ele deságua no Mar Morto, que está em torno de 400 metros abaixo do nível do mar. Esse rio, com aproximadamente 30 metros ou até mais de profundidade, formando o leito real do rio. O nível absoluto desse vale aumenta muito mais, porque está numa região montanhosa. Então, quanto mais alta a montanha, mais a impressão que é mais fundo esse rio. E é interessante que o desafio não muda. Deus continua com ele, e você vai passar o Jordão. Não somente você, mas você e todo o povo. Veja o versículo 15 de Josué 3. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão,
e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras, todos os dias da cega. Ao ir atravessar o mar, o que aconteceu? Não estava algo tão simples. E olha só o versículo 16. Passaram, vamos ler todos juntos? Passaram-se as águas. Pensa isso, no lugar mais fundo, no lugar mais difícil, no meio das montanhas, não só você, mas todo o povo, pega a arca, tu coloca a arca no ombro e começa a marchar rumo às águas, começa a marchar rumo ao rio, começa a marchar rumo ao lugar onde tem muita água, e o texto bíblico faz questão de dizer para nós que estava num momento de cheia, não era um momento de seca, porque a água estava transbordando. E estava um momento de cheia, e eu que vivi lá no Amazonas, sei bem o que é isso, momento de cheia, o rio sobe muito, as águas ficam turbulentas, a correnteza fica forte, e o que acontece? Eles pegam, colocam no seu ombro a arca e começa a marchar, e os seus pés começam a molhar, e a ordem é: marche, vá, porque nós vamos passar esse rio com uma promessa do Senhor. Talvez você possa ter momentos assim também, de incerteza, o que vai acontecer, o que vai ser da gente, o que vai ser de nós, mas marche com fé, confiando que o Senhor vai cuidar e vai fazer o seu milagre, é o Senhor que faz. Não temas diante dos desafios da vida, em segundo lugar, porque Deus promete, e o que Ele promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É Deus que prometeu, então Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que volte atrás. E aí eu lembro que, com as crianças, e quando criança a gente brincava, né, ou falava, né, você me deu isso, aí o outro fala assim, eu te dei, mas agora eu estou desdando, né? Estou tomando. Deus não é desse tipo ou desse nível de pessoas. Por quê? Porque Deus não erra, Deus não falha. E veja só o que ele fala no versículo 2 de Josué 1. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra, e aí a promessa, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando ele está marchando rumo à terra prometida, para passar o rio, ele tem uma promessa: você vai passar o rio, e você vai levar o povo de Israel, os filhos de Israel, a assumir a terra. Deus prometeu, e é Deus que cuida, então Deus irá cumprir a sua promessa, Deus não falha. A entrada na terra prometida é o tema central deste livro. A promessa era de que o povo saísse do Egito e iria entrar na terra que o Senhor Deus iria conduzir, iria dar para esse povo. Contudo, ao sair do Egito, os que creram nesse ato da entrada na terra, em primeiro momento, apenas Josué e Calebe. Todos os demais morreram no deserto porque não creram e não confiaram. Apenas murmuravam, reclamavam, lamentavam no deserto. Mas a promessa de Deus é para que o povo do Senhor iria entrar na terra que o Senhor Deus lhe dava, e quem vai assumir essa promessa e vai se beneficiar dessa promessa são os filhos do povo do Senhor. Mas a promessa do Senhor não iria acabar, como não acabou, ela iria se concretizar na vida dos filhos. Quem morreu no deserto perdeu a alegria de entrar na terra prometida, perdeu a alegria de ver e conquistar a promessa do Senhor. Mas quero desafiar você a crer na promessa do Senhor para você hoje. Não espere os seus filhos assumirem aquilo que Deus deu para você, mas assuma e caminhe e tenha fé no Senhor.
Nós temos que aprender a parar de lamentar, murmurar, reclamar, parar de chorar e levantar a cabeça e começar a marchar confiando no Senhor. Deus prometeu que iria cuidar de você, então Ele vai cuidar de você. Faça a sua parte, marche, tenha fé, creia, levante a espada, lute com fé e coragem todos os dias. Lutero, ele tinha um pensamento da seguinte forma: eu oro como se tudo dependesse de Deus, e trabalho e faço como se tudo dependesse de mim. Quando você dobra o teu joelho e ora pedindo a Deus graça, misericórdia, força, que Ele abra as portas, que Ele caminhe, que Ele abençoe a minha família, meu filho, minha esposa, teu marido, que Ele abençoe o teu trabalho, que Ele prospere o teu trabalho, você deve orar confiando no Senhor. E ao levantar da oração, você deve caminhar em fé e coragem, sim, mas fazendo o teu melhor e não fazendo corpo mole, não se entregando às dores, aos sofrimentos que todos nós passamos. Meus amados, nós temos uma promessa do Senhor cuidar de nós, mas também nós temos uma promessa que no mundo teremos aflições, lutas, dores e provações. Ele não prometeu para nós uma vida sem lutas, mas Ele prometeu que no meio da luta Ele vai estar com a gente. No meio da luta Ele não vai nos abandonar, porque quem faz isso são os lobos. Quem faz isso não são aquele que cuida realmente das ovelhas, mas é o Senhor nosso Deus que cuida de nós. É Ele que é a nossa esperança. Nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio, e nós estamos diante do Senhor, sendo conduzido pelo Senhor, e as suas ovelhas ouvem a voz e seguem o Senhor. Hoje nós temos uma promessa muito clara para a minha vida e para a sua vida, uma Canaã celestial para mim e para você. Veja o que diz João 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai tem o quê? Muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aquele povo estava caminhando para a morada que o Senhor Deus estava dando para eles, uma terra prometida que emana leite e mel. Nós temos uma promessa muito maior do que a terra, nessa terra pecaminosa, que é violenta, que tem os seus males. Nós temos uma promessa da morada celestial, estamos rumo a essa promessa, rumo a essa morada a cada dia. Isso constitui a dimensão do já e do ainda não. Nós temos essa morada, somos o Senhor e caminhamos o Senhor, mas ainda estamos no processo de luta. Somos mais do que vencedores, mas estamos lutando. Tudo posso aquele que me fortalece, mas estou sendo fortalecido. A cada dia, a cada momento, as lutas não vão parar, não vão cessar. E se estamos esperando um terreno plano, um terreno sem batalhas, sem lutas, eu quero dizer para você que você está procurando uma ilusão, algo que não existe nessa terra, porque o pecado habita essa terra e somos influenciados, e ele vai nos influenciar a cada dia, seja nós, ou seja os nossos, seja as pessoas à nossa volta. Mas nós temos uma promessa que Ele está conosco, nós temos uma promessa de que nós seremos sustentados, nós temos uma promessa que nós vamos ser tentados por algo maior que a gente possa suportar. Confie no Senhor, espere no Senhor, viva essa promessa do Senhor. Em terceiro lugar, não temas diante dos desafios. E esse terceiro lugar, Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Por que você vai resistir o dia mal? Por que Josué iria conseguir realizar aquilo que Moisés não conseguiu? Sim, ele ia conseguir porque o Senhor estaria com ele.
Veja só os versículos 5 a 7. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e muito corajoso. Tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué não poderia deixar se abater ou desanimar em meio aos problemas. Desanimar não, se abater não. O seu ânimo estava na palavra de Deus, e a palavra do Senhor. O chamado divino estava estabelecido no coração dele, e era a coragem e o ânimo dele a lutar cada dia e não desamparar, e não parar. A ordem era: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Talvez quando nós vamos despedir dos nossos filhos, a gente fala assim: ó, fica bem, se cuida, né? Se cuida, vai em paz, meu filho, Deus te abençoe. Mas muito mais do que isso, fique firme na palavra, não desanime. Fique firme na palavra, porque a palavra vai te dar força para seguir e prosseguir. O versículo 5 fala e mostra de forma muito clara: como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nós temos que relembrar aqui que Josué era aquele que era o auxiliar de Moisés, é aquele que trabalhava diretamente com Moisés. E ao trabalhar diretamente com Moisés, quando Deus fala: assim como fui com Moisés, serei contigo, e ali vem toda a recordação de todo o milagre, todo o cuidado, todo o amparo que ele viu que Moisés teve diante do Senhor. E agora a promessa é a de comparação. Eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Agora a gente pode também pensar um pouquinho sobre a gente. Será que foi só com Moisés? Será que foi só com Josué? Será que foi só com Davi? Será que foi só com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo? Será que foi só com os reformadores, com Calvino, com Zwinglio? Será que foi só com John Knox? Será que foi só com o José Manuel da Conceição? Será que foi somente com os missionários espalhados pela terra? Será que é somente com a Denise que está lá na missão Caiuá fazendo missões hoje? Será que é só com eles? Ou é comigo e com você também? Sim, também é comigo e com você. Assim como foi com eles, é conosco. Talvez não vai ter um mar vermelho para ser aberto, talvez não vai ter codornas caindo do mar, talvez não vai ter o maná, talvez não vai ter nada disso, mas a presença do Senhor vai ter, e é isso que importa, a presença do Senhor, comigo e com você. Não temas, não te espantes, porque o Senhor é o nosso Deus. É quem nos ampara, é quem prometeu e cumpre. Deus traz a memória de Josué, a experiência vivida com o cuidado de Moisés, assim como traz a memória aquilo que nos pode dar esperança, que é a misericórdia do Senhor. No meio das dores, dos sofrimentos, das aflições, lembre, como Deus cuidou de você no meio das lutas. Como Deus cuidou do seu pai, da sua mãe, como Deus cuidou daqueles que vieram antes de você e tem cuidado de você, como Deus tem cuidado do seu filho quando você não está olhando, quando os seus olhos não alcançam, como Deus tem cuidado da sua história. É preciso ter coragem, sim, coragem no Senhor, não uma coragem insana, mas uma coragem no Senhor. Então, somente ser forte e muito corajoso. Não os desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que vá tudo bem na sua vida. Ande firme no Senhor. Quero concluir nossa mensagem dessa noite. E já quero convidar a banda a vir à frente. Não se
Não se desvie da lei do Senhor. Fique firme na lei do Senhor, fique firme na palavra do Senhor. Confie no Senhor a cada dia da sua vida. Não deixe de lado a palavra do Senhor, porque é ela que nos mostra a vontade do Senhor, o querer de Deus. É ela que nos alimenta, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. No meio da dúvida, no meio do cansaço, relembre quem te salvou, quem tirou das trevas, quem tirou você das trevas e colocou você na maravilhosa luz. Quem te capacita todos os dias, quem que é o Deus de misericórdia, quem que é o sustento, da onde vem o teu sustento. Lembre-se disso. E ao lembrar disso, glorifica o nome do Senhor. E se nós fôssemos uma igreja pentecostal, nós falaríamos assim: glorifica de pé, irmão. Glorifica de pé. Porque é poder, graça e força do Senhor para a minha vida e para a sua vida. É o Senhor que é a nossa esperança. Nós não confiamos nos políticos. Não confie em político da direita, da esquerda, do centro, de onde for, não confie. Porque são homens, e homens são pecadores e falhos. Não confie. Não confie no teu chefe, não confie no teu subordinado, não confie quem está acima, quem está abaixo, mas confie no Senhor. Porque a palavra diz que maldito o homem que confia no homem. Mas você pode confiar em Deus. Não importa onde você vai estar. Você pode confiar em Deus. Não importa. Perto ou longe. Deus é a nossa esperança. É o nosso socorro bem presente. Olhe para o Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que Ele te faça crescer, caminhar e amar o Senhor Jesus a cada dia. E que as lutas que vão vir, se já não veio, né? Se as lutas de hoje já não veio, mas amanhã tem mais, sabia? Amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter outras. E um restinho de umas que ficou para trás ainda. É assim. É assim. A vida dos normais é assim. Uma vez eu ouvi um ditado assim: eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Eu falei assim, tá, que história é essa? Que história é essa? Isso sim é anestesia. Isso sim é anestesia. Porque para o mundo dos vivos e dos normais, dos habitantes da terra, dos humanos, as lutas vêm e elas vão querer nos abater. E vai ter mar, vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter que derrubar a muralha. Mas em nome do Senhor Jesus, confie nele, que Ele não vai te desamparar. Confie nele, que Ele é teu Pai querido, que te ama, que vai te fortalecer a cada dia. Eu quero convidar você mais uma vez a ficar de pé, nós vamos cantar um cântico. Eu gostaria que você orasse ao Senhor, colocando a tua vida diante do Senhor, o teu coração diante do Senhor. A esperança viva que vem do Senhor seja alimentada na sua alma nessa noite. Não temas diante deles. Não temas, em nome do Senhor Jesus. Confie no Senhor que fez o céu e a terra. Tudo está debaixo do seu poder e para Ele nós glorificamos e exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo.